Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, sejam todos. Hoje, 20 de março de 2020, nós tivemos ontem um decreto do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, decretando que muitas das instituições, comércio, demais coisas fossem fechadas durante esse período de combate ao coronavírus, né? Essa peste que tem colocado pânico na população mundial. E nós, como igreja, fazemos parte do grupo no qual foi solicitado que mantivesse o templo fechado durante um período de 10 dias, e ver como é que fica essa situação do coronavírus. Nós, como igreja, estávamos acompanhando isso com liderança e estávamos decididos até então manter o culto no domingo, porque acreditamos que talvez esse período possa durar um tempo mais longo, e em vista, acreditar que esse momento ainda não está crítico aqui na nossa região, talvez a gente ainda pudesse se reunir esse domingo. Mas com o decreto do governador, nós então vamos vamos suspender os cultos, as programações da igreja durante esse período de 10 dias. Então, em relação aos domingos, nós vamos passar esse próximo domingo sem haver culto aqui no templo, e o outro domingo, tá certo? O outro domingo nós também não vamos ter o culto, e também as programações durante a semana, culto de oração, discipulado, também vai ser suspenso aí nesse período de 10 dias. Eu queria compartilhar com vocês um texto do livro de Atos, capítulo 11, verso 19, que fala de uma situação que a gente pode encontrar algumas similaridades, e tentar tirar algumas lições, alguns proveitos nessa situação talvez ímpar da história da igreja. Nós, pelo menos na nossa história de 30 anos, nunca passamos por um momento como esse, e aí o que fazer diante disso, o que nós como igreja devemos fazer. No capítulo 11 de Atos, verso 19, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então a gente vê aqui do versículo 19 ao versículo 21 de Atos uma situação que a igreja primitiva estava passando. Eles começaram a ser perseguidos, a primeira perseguição da igreja, e aí perseguidos realmente já por oposição dos judeus, atrelada um pouco ali ao governo também, e eles tiveram que se espalhar. Eles não puderam mais estar juntos, como a gente vê lá em Atos 2, em que eles viviam sempre juntos, em comunhão, em oração, no partir do pão e tudo. Aqui eles não estavam podendo estar juntos, eles foram dispersos. Talvez parte da igreja ainda se juntasse, a gente vê no capítulo 12 a igreja orando em favor de Pedro, que tinha sido preso, mas o fato é que a igreja, ou parte da igreja, teve que se dispersar e não estavam podendo estar juntos. Mas o que acontece? Diante de uma situação adversa, diante de um caos,
Alguns ficaram talvez temerosos e ficavam compartilhando do Evangelho só para os judeus, até porque ainda tinha uma dificuldade em relação a entender que os gentios poderiam ser salvos, fazer parte do povo de Deus. E alguns só falavam para os judeus, outros não, falavam para todos, para os gregos, pregavam o Evangelho. E talvez num momento como esse, em que a igreja, agora que nós vivemos, que nos é pedido para não nos reunirmos, alguns podem pegar e dizer assim, agora vou tirar férias da igreja, vou ficar só aqui de quarentena, né, e vou ver o que é que dá. Mas com certeza essa não é a vontade do Senhor. Nós podemos aproveitar os momentos adversos e mesmo assim vivermos para a glória de Deus. Nós nesse período vamos estar tentando aproveitar aí um pouco da tecnologia para fazermos com que a gente, mesmo não estando unidos em corpo, mas estejamos unidos em espírito, em oração, cultuando ao Senhor ao mesmo tempo, de lugares diferentes, né, das nossas casas. Nós vamos estar transmitindo o culto, vamos fazer um culto diferente nesses dois próximos domingos, né, e nós vamos estar transmitindo. Eu vou estar levando a mensagem, né, nós vamos ter louvores, e o nosso desafio é nos manter juntos durante esse período, né? Aproximadamente o tempo em que nós realizamos o culto aqui na igreja, 1h30, em torno disso. Vamos estar cantando louvores, vamos ter exposição da palavra de Deus, né? Vamos estar orando, cada um do nosso lugar, mas orando juntos no mesmo Espírito. Nesse momento a igreja toda, talvez nunca na história a igreja do mundo, né, orasse em favor de um tema específico, de um único assunto. E esse é um momento em que nós temos que nos juntar, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo em todo o mundo, e clamar ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça, que a sua vontade soberana venha ser manifesta, e que ao final de tudo isso o nome do Senhor venha a ser glorificado. A Ele a honra pelos séculos dos séculos, a Ele a glória eternamente. Amém. E o nosso propósito é em que nesse período a gente se junte em pequenos grupos familiares, se juntando ali em torno de 10 pessoas, 5 a 10 pessoas, para juntos estarmos cultuando ao Senhor, mesmo que por meio dessa separação física no todo, tá certo? Temo que se a gente ficar cada um na sua casa para cultuar individualmente, a gente acabe não cultuando, porque podemos ser muito tentados a distrações, televisão, outras coisas, ficar assistindo no celular, e então pode distrair bastante. Então a nossa proposta é organizarmos as famílias, né, você juntar as famílias, grupos, de repente alguns jovens se juntarem, e a gente consagrar aquele tempo, como fazemos semanalmente, consagrar ao Senhor, tá certo? Consagrar para cultuar ao Senhor juntos, tá certo? O irmão Edmir teve uma ideia que vai fazer na casa dele, que pode ser muito interessante. Se você tiver um notebook, um computador, e tiver como conectar a sua TV, né, pelo cabo HDMI ou de outra maneira de conexão, para ser transmitido na TV, fica melhor ainda, né, do que um celular muito pequeno, pode ser mais difícil, né? Então a nossa proposta é: organizem, se juntem, se comprometam, né, a estarem juntos,
mobilize, você mesmo tem iniciativas, junte grupos para fazer isso. Outra sugestão que eu vejo e oportunidade que a gente pode até tirar como lição aqui do texto, né, que é uma aplicação, é que de repente essa é uma oportunidade onde você pode convidar os seus familiares para acompanharem o culto nas suas casas. Talvez muitos deles nunca venham à igreja, né? Talvez você não consiga trazer seu pai, sua mãe, os seus filhos para a igreja, mas agora tendo que ficar em casa, né, a família junta, então de repente pode ser uma oportunidade em que você possa convidar, convencer até os seus familiares a estarem juntos com vocês naquele momento, tá certo? Então, assim, nós vamos seguir a orientação e até o decreto do governo do estado. Já tinha vindo de maneira municipal, a gente não tinha entendido claramente se era obrigatório fechar, né? Por isso a gente ainda estava vendo o que iria fazer. Nossa preocupação não é fazer descaso com a situação do mundo, nem assim, abusar da fé. A gente estava pensando primeiro a prioridade é a saúde espiritual. Um tempo muito prolongado, que pode ser, né, a segunda estimativa, esse tempo pode durar até 2 meses, em que a igreja não congrega, não se reúne, e isso poderia trazer resultados muito negativos para a saúde espiritual da igreja. Então nós estamos tentando o máximo possível adiar essa suspensão, né? Mas agora, diante do decreto, são 10 dias, pelo que está decretado, nós vamos seguir e vamos ver o andamento, né, dessa peste que está se espalhando no mundo. Acima de tudo, vamos orar, né? Vamos nos juntar para orar por essa causa, mas principalmente o Senhor tem propósitos nisso. Nada foge do controle do Senhor. Não há motivo para pânico. Nós precisamos sim ter as nossas cautelas, mas não há motivo para pânico, porque nós pertencemos ao Senhor, que é soberano sobre tudo. Ele controla tudo e nada foge do controle das suas mãos. Essa epidemia nos pegou de surpresa, mas não o Senhor. Então, que ao final disso o nome do Senhor venha a ser glorificado em toda a terra e aqui em nossa cidade, através das nossas vidas, que nós não venhamos usar dessa situação como pretexto para o pecado, para o descaso, mas pelo contrário, pode ser uma maneira em que o Senhor está nos chamando ao arrependimento, nos chamando a voltar-se para Ele. Então, queridos irmãos, essas são as nossas decisões e a gente vai estar dando maiores informações nos grupos da igreja acerca desse momento. O meu pensamento, propósito é a gente começar a fazer a transmissão ao vivo em torno de 20 minutos antes do horário do culto, para que você vá se conectando e a gente vá se comunicando, ver quem é que está ali naquele momento, né? Pela transmissão do Facebook tem como a gente fazer isso. Peço que, se você não está inscrito no canal da igreja do Facebook, você faça a sua inscrição para que você receba aí a transmissão ao vivo, que na hora que você conectar, compartilhe, né, essa transmissão para que o maior número de pessoas possam estar acompanhando, tá certo? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nesse momento difícil, que a graça do Senhor continuamente esteja sendo derramada na nossa igreja. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.